Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente compreender todo o contexto, irmãos, essa mulher foi pega em adultério, mas a intenção desses homens era pegar Jesus de uma forma, na resposta de Jesus. Porque se ele dissesse que não podia, que era para matar diante da lei, eles iam estar condenando por quê? Porque é esse Deus que diz que é tão bom e manda matar, né? Ou, que ele fala assim, dizer que não era, estava transgredindo a lei de Moisés. Então eles queriam colocar Jesus ali diante de uma pegadinha, né? Para poder prender Jesus para matá-lo. Mas diante de Deus ele dá o verdadeiro sentido de toda a razão, né? Diante da razão do pecado, diante da situação de pecado, diante do agir de Deus, diante do querer de Deus. O que Deus quer? Ele não quer nos condenar, ele não quer nos castigar. Deus quer que a gente se salve, que a gente se una a Ele. Então o castigo do Antigo Testamento vinha para dar um puxão de orelha. Essa mulher já estava recebendo esse castigo. De quem? Da própria comunidade, dos próprios homens que estavam ali. Quem sabe até se eles já não tinham usufruído dessa situação e estavam ali sabendo de tudo que acontecia com essa mulher. Eles, além de eles usarem ela, poderiam estar ali colocando ela para uma situação de morte. Então, queridos irmãos, é assim a vida, o mundo é assim. Ele nos dá as orgias, nos dá o pecado, nos dá o querer de cometer o pecado, os desejos da carne, mas ele mesmo se apresenta junto com Satanás, com essas coisas, e depois ele te puxa o tapete, te deixa assim jogado no chão, diante da morte, diante da acusação, diante da condenação, diante do mal, diante de usufruir, diante de jogar fora, de descarte, ser um descarte na mão dos homens, ser um descarte na mão das mulheres, ser um descarte onde você for. Mas o teu Deus não te descarta, o teu Deus não te desfaz, o teu Deus te dá um direcionamento, o teu Deus te ama, e Ele ama ao ponto de dar a vida por nós e nos dá um direcionamento, se colocando conosco diante da situação de pecado. Ele se coloca com essa mulher, porque diante dessa opressão, Jesus sabia que ele ia ser oprimido, mas ele se colocou ali, ele escutou esses homens, ele deu um caminho, ele escreve no chão, ele faz refletir, para que eles também saibam lidar com a situação da vida deles. Então, diante do pecado, do meu e do seu pecado, olha o que o diário diz. Quem é de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Essa é a voz de Jesus. E após de se retirarem, que se reconheceram como pecadores, diz: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. O amor impele a uma mudança de vida e exige de nós reciprocidade. Nada melhor para demonstrar gratidão ao amor de Deus do que transformar a nossa vida em um testemunho de amor. Então, queridos irmãos, com essas palavras, o amor de Deus que não nos condena, mas ele nos dá um caminho da redenção do pecado. O que é a redenção? Quando nós nos unimos a Cristo, ele morreu por nós pelos nossos pecados.
mas ele nos dá um caminho. Não tornes a pecar. Então, quando nós confessamos, quando nós colocamos diante de Deus ali a nossa situação, o pecado dessa mulher era um pecado visível, todo mundo sabia. Mas ela esteve diante do Senhor. E ali, ele olha para ela e fala, mulher, quem te condenas? Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Não tornes a pecar. Então ali ele dá, diante de todo esse mover, a absorção dos pecados dela. E assim, meu irmão, quando nós vamos no confessionário, quando nós confessamos, nós recebemos da voz do padre, do sacerdote, do presbítero, a voz dizendo assim, não tornes a pecar, teus pecados foram perdoados. Então, querido irmão, e com essas palavras, nós temos que crer e acreditar. Mas hoje nós temos que entender algo muito importante. Eu também não te condeno, não tornes a pecar. Essa foi a frase que mexeu muito comigo. E o que essa frase quer dizer? Qual é a situação de pecado que eu preciso abandonar hoje? Então, se essa palavra, Jesus diz para nós, eu também não te condeno, não tornes a pecar, quer dizer que eu tenho pecado. Tenho ou não tenho? Jesus diz ali na palavra, se você diz que não tem pecado, é mentiroso. Então, todos nós pecamos, que seja o pecado venial, que seja o pecado mortal, corre confessar. O venial, vem o que? A gula, a mentira, a soberba, aonde que nos leva ao pecado mortal. Então, que nós precisamos entender hoje, que nós precisamos colocar a mão no coração e buscar dentro do nosso coração qual é a situação de pecado que eu preciso hoje abandonar na minha vida. Eu peço, Senhor, que neste momento, qual for a situação de pecado que eu tenho, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agir no meu coração. Com essas palavras que foram ditas hoje, que Teu Espírito Santo venha ao encontro do meu coração. Diante da minha vida, diante do excesso do comer, diante do excesso do falar, diante de tantas situações, Senhor, onde que o pecado bate no nosso coração. Que Teu Espírito Santo, Jesus, venha agora direcionar o coração de cada irmão que está ouvindo agora, para que nós possamos abandonar este pecado. Pois é aquele pecado de estimação que você comete sempre. Fala que vai abandonar e não abandona. Mente e se esconde. Você que gosta de mentiras, gosta de se esconder, falar uma coisa e viver outra, falar uma coisa e viver totalmente diferente, abandone isso hoje. Fala, Senhor, eu quero abandonar essa situação hoje. Fala para o Senhor, proclama essas palavras, mostra diante de Deus que você está com vontade de mudança. Vícios, vício da droga, vício do cigarro. Abandona, fala, Senhor, eu quero abandonar todos esses vícios que matam, que me prejudica, Senhor, que eu tento contra a própria vida. Vai curando, Senhor Jesus, de todas as situações, onde que tem situações de pecado que falta curas interior do coração, curas interiores de palavras que traz ansiedade, diante da ansiedade, diante das situações que você viveu, querido irmão, que hoje o Senhor está curando para que você possa perdoar e pedir perdão. Diante das iras, diante da revolta, diante das palavras malditas. Sabe, irmãos, diante da mudança de vida, diante de um pecado, quantas situações nós vivemos desde a nossa infância, que adquirimos lá na nossa infância, talvez por palavras, talvez por pragas, por falta de entendimento dos pais, dos avós, dos tios, dos parentes, de pessoas que amaldiçoam o filho do próprio irmão por causa que sofreu algo com a pessoa. Hoje o Senhor me mostrava muito forte isso. Então, quando nós identificamos toda essa situação, que nós possamos entender que tem certos pecados que nós, ao confessar, nós estamos libertando a nossa geração de tantas palavras malditas, de tantas situações. E hoje o Senhor está mostrando que a tua confissão hoje, quando você se confessar, você vai estar libertando a tua geração desse pecado. Em nome de Jesus. E eu creio, meu irmão, que seja o pecado do adultério, que seja o pecado de tantas situações, masturbação, tantas situações, que o Espírito Santo hoje vai te mostrar, vai te revelar, para que você peça perdão. E hoje nós temos a confissão das 4 horas da tarde até as 9 horas ali na Igreja Matriz. Vai ter vários padres atendendo. É o momento de você lá entregar
e se libertar toda a tua geração, toda a sua família deste pecado. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado